Comigo em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Que o Senhor toque na vida da Josimara na casa lá em nome de Jesus. 2 Reis capítulo de número 5. Enquanto eu estiver pregando, Jardel vai estar dando você uma balinha para você ficar assim bem com aquele hálito. Essa igreja é uma benção, né? Se eu não fosse membro dessa igreja, eu vinha para ela, eu vou ficar membro dessa igreja. Vai chegar um tempo que eu vou dar para você assim, um pedaço de picanha para você levar para casa, a maçã de peito, 1 quilo de maçã de peito para cada um levar, cozinhar. Isso é só um mimozinho, não joga papel de bala no chão. É só um mimo para você ficar bem feliz e atento, né? Então, 2 Reis, capítulo de número 5, quem traz água para mim aí, por favor? 2 Reis, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura desse texto, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora. Senhora aí, está vendo, com S minúsculo, né? Está falando assim de pessoa, né? De uma espécie de autoridade, não de divindade, tá? Tomara que meu senhor, está vendo aí com S minúsculo também? Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele e os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom, Rimom é a divindade da Síria, o Deus que eles adoravam, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Versículo 19, Eliseu lhe disse: vai em paz. Fala comigo assim: Senhor meu Deus, eis a tua palavra, fala comigo, ministra ao meu coração, em nome de Jesus. Eu queria falar sobre Naamã, e eu queria abordar um pouco sobre a história dele e fazer um paralelo entre Naamã e eu. Diga assim: Naamã e eu. Naamã e eu. Eu e Naamã. Os paralelos, as aplicações que isso pode ter. A primeira coisa que nós podemos observar desse texto é que Naamã era um homem vitorioso. Naamã era um homem vencedor. Naamã era um homem que tudo tinha perfeito na sua vida. Quando você lê o capítulo 5, versículo 1, você começa a perceber que em um só versículo, os adjetivos que qualificam Naamã são inúmeros, são muitos. Olha o versículo 1, Naamã, já começa dizendo, era um cara que tinha um nome, as pessoas o conheciam pelo seu nome, isso é muito importante. Comandante do exército do rei da Síria. Olha que coisa interessante, Naamã era a segunda pessoa em autoridade naquele reino, era a segunda pessoa, a pessoa mais importante abaixo do rei, era comandante do exército. Preste atenção que ele não era comandante de um exército de uma cidadezinha falida, ele era comandante do exército mais poderoso naquela época, comandante do exército do rei da Síria. Ele era uma pessoa que tinha uma autoridade sobre a sua vida. Olha que coisa importante, uma autoridade repousava sobre a vida de Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele fazia todo o comando. Homens estavam debaixo de suas mãos. Homens estavam debaixo de suas ordens. Como disse aquele homem a Jesus: eu também sou um homem sujeito à autoridade, e a este eu digo vai e ele vai, e a aquele eu digo vem e ele vem. Naamã era muito mais do que isso, porque quem disse isso era um centurião, comandava só 100 homens, já se achava alguém que tinha uma autoridade. Imagine Naamã, que não é um centurião, ele é um comandante do exército do rei da Síria, era uma pessoa de uma autoridade muito grande. Era uma pessoa que tinha tropas, que tinha armas, que tinha cavalos e cavaleiros e carruagens ao comando de sua voz. Era um cara muito bem estruturado profissionalmente. Uma outra característica é que ele era grande homem diante do seu senhor. Além dele ter um emprego bom, o rei, que era senhor dele, gostava dele. Naamã gozava de um prestígio com esse homem da Síria, com esse rei da Síria. Diz o texto que ele era grande homem diante do seu senhor. O rei da Síria dava um valor à pessoa de Naamã. Naamã tinha respeito do seu rei. O rei confiava e gostava e investia em Naamã. Outra característica, e de muito conceito, além de Naamã ser um homem que gozava do conceito, do prestígio do rei, ele também era alguém que tinha prestígio com a população síria.
O povo da Síria gostava de Naamã. Naamã tinha um conceito bom diante dos moradores da Síria, diante dos soldados, diante dos habitantes da Síria. Não só o rei gostava dele, como também as pessoas do reino gostavam de Naamã. Então nós percebemos aqui que ele era um camarada muito bem empregado, ele era um homem que tinha uma nobreza diante do rei, a cidade, o povo gostava dele. Outra característica, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Olha que coisa interessante, Naamã não é judeu, Naamã é gentil, Naamã nem era crente, ele adorava um Deus chamado Rimon, e mesmo sendo um homem assim, a Bíblia Sagrada diz, e não há erro na Bíblia, que quem deu a vitória para Naamã foi o Senhor. O Senhor foi com Naamã na guerra, o Senhor abençoou, diz que porque por ele, o Senhor, e Senhor aí, presta atenção, está tudo maiúsculo, não é tudo minúsculo, está falando de Deus. Deus, o Senhor que criou os céus, a terra e tudo que existem, deu vitória a uma nação por causa de Naamã. Está dando para você vislumbrar quem é esse homem? As características desse homem? Esse homem era tão importante que, olha, o rei gostava dele, o povo gostava dele, Deus gostava dele. E aí o texto diz assim, ó: era ele herói da guerra. Naamã não era um camarada que ficava de trás de uma mesa dizendo: ataca por aquele fronte, vai por trás ali do ribeiro, joga uma pedra por aqui, faz uma enseada ali, acampa um exército. Não, Naamã, além de tudo isso, era homem que ia para o corpo a corpo, ele ia para a guerra também, ele batia frente a frente com os inimigos. Além dele ter toda essa estrutura favorável, todos esses adjetivos que o qualificavam, além de tudo isto, ele também era um homem que ia para a guerra, ele também era um homem que sabia lutar, que sabia atirar com flecha, porque ele era herói da guerra. Veja bem que não é herói de guerra, era herói da guerra. Na guerra ele também lutou e se tornou herói. Então nós estamos percebendo que em todo o versículo 1 do capítulo 5, ele é repleto de adjetivos, de qualificações, de lauréis para Naamã. Mas na Almeida Revista e Atualizada tem duas palavras, diga comigo, duas palavras, e essas duas palavras atrapalham todo o currículo de Naamã, porque até agora você só vê adjetivos que dão boas qualidades a ele, mas aí o texto, que é a palavra de Deus, coloca duas palavras, e essas duas palavras atrapalham Naamã todo. O texto diz: porém leproso. Tipo assim, tudo isto, porém leproso. Deus é com ele, ele é um homem bom, ele sabe lutar, ele é um guerreiro, ele é próspero, ele é bem empregado, ele tem uma percepção das coisas, só que no final diz, porém leproso. E esse porém leproso é que atrapalha tudo. Essas duas palavras aqui tiram tudo aquilo que foi, todo o brilho, todo o brilhantismo. Essas duas palavras roubam a cena. Essas duas palavras tiram a cena. Hoje, você não fala mais lepra, ela chama hanseníase. Mas na verdade, o que hanseníase é? Lepra. Dois homens se relacionando, pode ter recebido um outro nome hoje, mas continua sendo o que a Bíblia diz que é. Uma pessoa que comete um aborto, pode ter outro nome hoje, mas o aborto é o que a Bíblia diz que ele é. Uma pessoa tirando sua vida, pode ter um outro nome, eutanásia, pode dar o nome que for, mas isso a Bíblia já dá um nome, e é o nome que a Bíblia diz que é. Amém ou não amém? Ah, mas sabe, pode dar explicação, é metro, é um homem todo que... Não, a Bíblia tem um nome para isso, é efeminado.
Você pode querer mudar o nome. Uma pessoa olhou para outra e falou assim: vamos morar junto? Hoje é bonito, hoje elas são pessoas que estão na união estável, mas na minha época é amigado. E não adianta eu querer maquiar. Hanseníase é lepra. E lepra na Bíblia tinha um significado. Na história bíblica aqui, não adianta eu querer, tirar a coisa do local dela. Ela é o que a Bíblia diz que é. Alguém que atenta contra a vida suicidou, pronto, acabou, está lá, é condenado, é pecado isso aí. Ah, mas pode dar a explicação que você quiser? Dá. Mas a Bíblia tem uma palavra para isso aí. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. E aí vem uma teoria de Darwin, vem outras teorias que vão dar N explicações sobre a origem do homem. Mas o que é que a Bíblia diz? Que o homem veio do pó da terra. E entra teoria, passa teoria, e a Bíblia continua dizendo o quê? O homem veio do pó da terra. Então não adianta a gente tentar dar outro nome, não adianta a gente tentar florear. O que Naamã tinha? Hanseníase, não, Naamã tinha lepra. A Bíblia diz que ele era leproso. E a lepra, ela tem algumas características. Uma das características da lepra é a insensibilidade. Eu queria que você prestasse atenção nessas características, porque essas características são as que você vai fazer a aplicação nos paralelos que eu quero fazer entre Naamã e eu, Naamã e nós, Naamã e você. Então, a primeira característica da lepra é a insensibilidade. A pessoa que está contagiada com essa lepra, com essa doença, ela fica com partes do corpo, perde a sensibilidade. Eu não sei se você lembra quando o governo fez uma campanha contra a hanseníase, e aí a pessoa está num restaurante com a namorada, e tem uma vela acesa, e ele vai pegar por cima da vela, assim, a mão da moça, e a vela está queimando o braço. Quem lembra dessa campanha? E ela fala assim: você não sentiu? Ele fala: não. E aí ela vai, e aí faz todos os processos, tem que tomar os remédios e tal, mas era para fazer uma campanha de prevenção, porque a primeira característica da lepra é perder a sensibilidade. A pessoa que era portador da lepra no Antigo Testamento, as características eram essas: ela perdia a sensibilidade, ela não doía, não dói mais, o dedo começa a ficar, não doer mais, ele vai perdendo a sensibilidade. Aqui se eu tocar aqui eu sinto, qualquer coisa que encostar, se uma formiga caminhar aqui eu sinto. Por quê? Porque está sensível, eu tenho sensibilidade. Mas quando a pessoa estava doente da lepra, ela perdia a sensibilidade. A segunda característica que eu anotei aqui é que deforma. Então eu tenho aqui a pele, você está vendo como é que é, debaixo da palma da mão uma pele, aqui assim mais ou menos na altura do meio das falanges do dedo, a pele muda. Se você prestar atenção, a pele, dá uma olhadinha que você vai ver o encontro da mudança da pele. Essa pele aqui é uma, e um dermatologista explicaria isso com as palavras técnicas. Como eu não sou dermatologista, estou falando bem simples. Você vê que há uma mudança, tem uma beleza. Imagine se essa pele tivesse aqui e essa aqui tivesse aqui, ficaria esquisito demais, porque tudo está no lugar certinho. Quando a pessoa adquiria essa enfermidade, a primeira coisa que começava a acontecer era deformar. Aquela pele começava a ficar morta, insensível, e começava a ficar grosseira, áspera, como se fosse uma grande verruga que está, atrapalhando toda a dermatose ali, toda a dermatose, começava a ficar toda carocenta. Então a lepra traz deformidade. Outra coisa, começa a perder pedaços do corpo. O leproso perdia o dedo, perdia os lábios, perdia a orelha, porque aquilo vai morrendo até que cai, até que aquilo vai deformando, vai ficando insensível, vai morrendo. Outra característica da lepra é que ela começa com manchas. Ela não é assim, o cara dorme e hoje amanhece leproso, todo duro, faltando pedaço, não. Vai parecendo uma mancha. Vai pegando esses detalhes para você aplicar depois. Vai parecendo manchas. Uma mancha ali, uma mancha colar, uma mancha assim.
Tanto que lá na descrição do leproso da Bíblia, quando ele começasse a aparecer essas manchas, ele deveria se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote fazer investigação, para ver o que era aquilo. Outra característica da lepra é que ela é transmissível. Por isso o leproso tinha que ser jogado fora da cidade naquela época. Ele era colocado do lado de fora do trevo da cidade e declarado imundo. Ele não podia mais se relacionar. Ele não podia mais habitar em família. Então a lepra faz com que a pessoa transmita para outro. Um é leproso, ele toca no outro, o outro fica leproso. Ele convive com o outro, o outro fica leproso. Ele bebe nesse copo e o outro bebe, ficava leproso. Para que aquilo não virasse uma epidemia no acampamento de Israel, então a pessoa que era portador dessa dermatose, dessa doença, ele era colocado fora do acampamento. Outra característica também da lepra é que ela levava a pessoa, e acabei de explicar, a ficar isolada. Ela tinha que ficar isolada. Ela ficava do lado de fora da cidade, esperando o beneplácito, a misericórdia de alguém, para trazer comida, para trazer água. Quando a pessoa topasse com ele, ele deveria cobrir a cabeça e gritar: leproso, leproso, para que as pessoas não encostassem nele. Ele não poderia ser tocado e não poderia tocar em ninguém. A lepra faz com que a pessoa se isole. Ela vai ficando tão deformada que ela não consegue mais na verdade, ela não pode, mas na verdade, ela não consegue mais ficar. Tanto que você vê esses filmes, essas animações, o leproso está sempre com faixas no nariz, na boca, nas orelhas, as mãos estão todas enfaixadas, porque aquilo vai destruindo tudo a pessoa, vai estragando a pessoa toda. Era assim no tempo bíblico. Agora, a palavra que muda o diagnóstico de vitória de Naamã é assim, porém leproso. Esse porém é o que fazia toda a história de sucesso de Naamã ser derrota. O porém de Naamã era a lepra. Existem outros porém na Bíblia, eu alistei mais 2. A palavra de Deus diz que lá em Juízes, capítulo 11, versículo 3, ela fala de um homem chamado Jefité. Diz assim: era Jefité um homem valente, era Jefité um homem corajoso, porém filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefité. Então, está toda a história de Jefité. Jefité é valente, Jefité é de guerra, Jefité é corajoso. Aí tem um porém, tem um problema. E qual é o problema de Jefité? Filho de uma prostituta. Quando você vai em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, está falando da igreja de Éfeso. Você é assim, você persevera, você faz aquilo outro, você tal. E Jesus tece altos comentários sobre a igreja de Éfeso. Mas lá está escrito assim no versículo 4: tenho porém contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Então o porém de Éfeso era abandonar o amor. O porém de Jefité era que era filho de uma prostituta. O porém de Naamã era leproso. Então, o problema não é os adjetivos que vêm antes, o problema é o porém. E o porém de Naamã é o porém da lepra. E eu queria listar aqui algumas lepras que a gente pode adquirir ao longo da caminhada. E partindo do princípio que ela traz insensibilidade, talvez a pessoa não está nem vendo que está leproso. Talvez a pessoa nem perceba que está doente. Ela nem percebe que está se deformando. Ela nem percebe o que está acontecendo com ela. E aí a gente precisa de revelação de Deus, da palavra de Deus, para nos orientar de que talvez eu esteja, espiritualmente falando, adquirindo lepras. E que eu estou talvez como Naamã, com tanta coisa boa, porém, e eu queria listar aqui algumas lepras que a gente tem que acordar para elas. A primeira lepra é a lepra na família, é a lepra no casamento, é a lepra na criação de filhos. Então tem aqui o fulano, o Naamã,
que é um homem bem empregado, que é um homem bacana, que é um homem crente, que usa uma Bíblia de 2,40 m, de 25 kg debaixo do braço, que é um homem que corta o cabelo bacana, é um homem que veste bem, tem um carro bom, tem uma casa boa, porém, trata a família com ruindade, trata a esposa como uma empregada, porém, não tem dó dos filhos. Essa é a primeira lepra que a gente tem que acordar para ela, a lepra que ataca a família da gente, e faz com que a gente fique insensível com a família. Nós precisamos acordar para essa lepra, uma lepra que tira a sensibilidade da gente, que faz com que a gente não sinta mais dor quando o fogo está queimando, porque uma das características da lepra, e eu farei para você lembrar das características, é essa, insensibilidade. Eu já vi história das mulheres que estão ali chorando, moço, e o camarada está naquela dureza, não, e as lágrimas correndo, e a pessoa naquela insensibilidade. Isso é uma lepra. É dizimista, trabalha na casa de Deus, ele prega, ele canta no louvor, ele é uma bênção, porém, é insensível com a família. Imagine, já te contei aqui inúmeras vezes, que o meu padrasto saiu para comprar pão. Imagine um homem que dorme à noite pensando assim: amanhã eu vou fingir que vou comprar pão e vou embora para Belo Horizonte, sem dar notícia. Um homem com uma esposa e 2 filhos, um enteado e um filho, que dorme à noite do lado da mulher, no caso minha mãe, e que no outro dia, calado e de cálculo pensado, pega o Gontijo em Pirapora e vai descer lá no Serra Verde em Belo Horizonte, e fica lá 5 anos, sem notícia. E o pior, que não era só meu padrasto que era leproso, a mãe dele era leprosa, os irmãos dele eram leprosos, as irmãs dele eram leprosas, os cunhados e cunhadas eram todos leprosos. Sabe por quê? Porque em 5 anos nenhum deles deu notícia para minha mãe. Durante os 3 primeiros meses, a gente achou que ele tinha morrido, que a gente ia encontrar ele inchado numa vala lá em Buritizeiro, que saiu para comprar pão e tinha sido assassinado. Ninguém dava notícia. Presta atenção se um homem desse não é leproso, trabalhador, vaqueiro bom, cuidava do serviço, mas porém leproso na família, insensível, um cara que tem coragem de sair de casa para comprar pão, e larga a sua mulher com 2 filhos, 5 anos, sem saber se está comendo ou bebendo. Lá em casa cortou luz, nós ficamos no escuro mais de meses, até minha mãe conseguir arrumar um serviço na Fazenda da Prata. Leproso. Você tem que tomar cuidado com essa lepra. Talvez você é um cara que no serviço todo mundo te ama. Nossa, fulano é bom demais de serviço, chega cedo, sai tarde. Nossa, fulano compra aqui no meu comércio, paga em dia. Ô bicho bom para pagar. Ah, fulano joga a bola aqui com a gente, mas que cara batuta, que cara sustância. Só que se você perguntar para a mulher dele, o testemunho dela a respeito dele é totalmente diferente. Se você perguntar para os filhos dele, eles vão dizer que não tem nada disso, que ele é um grosseiro, estúpido e insensível, ganancioso, miserável e canguinha, que ele é uma pessoa mal dentro de casa, que ele é uma pessoa ruim com a família, que ele não honra o pai, não honra a mãe, não honra os filhos, não honra a mulher, não honra o marido, no caso se for uma mulher. Você precisa tomar cuidado com isso, porque talvez você faça tudo direitinho, mas tem uma lepra, uma insensibilidade, que está subindo para a sua cama devagar, insensível. Uma pessoa que não sente mais nada.
Uma pessoa que vê a mulher chorando, e ele está igual essa caixa de som aqui, ó, sente nada. Levanta sua mão direita para o céu e fala: me cura disso, Senhor, me livra disso, de ver um filho chorar. Tem coisa que filho fala com a gente que arrebenta com a gente, coisa simples, como por exemplo, pedir um trem para comer e você não ter. Quem aqui o filho já pediu um trem? Coisa simples, você fala: meu Deus, ou você fica doido, isso tira seu juízo. Se um filho pedir um trem para comer, você não tem. Jesus chegou a dizer: qual pai que o filho pedir ele pão, vai dar pedra? Está na Bíblia isso, está na Bíblia. Mas se eu não tomar cuidado, eu fico leproso. Daqui para frente é tudo educado, gentil, cortês e bondoso, mas entrou da porta para dentro, a insensibilidade já me pegou. Eu falo coisas, eu ofendo, eu magoo, eu humilho meus filhos, eu não tenho dó de falar as coisas para eles, eu não tenho dó de avacalhar a mente deles, eu não tenho dó de falar coisas da mãe deles, do pai deles. Eu não penso, e eu estou vendo o menino fazer xixi na cama, eu estou vendo o menino perder a escola, eu estou vendo os psicopedagogos preocupados, mas eu como pai estou em... Isso é lepra. Naamã. Esse é o porém da lepra familiar, o porém da insensibilidade. Depois, a gente quer consertar as coisas. Depois que eles apanham uma certa idade, aí o pai quer: meu filho, você, mas esse menino é duro com o pai. É porque você plantou isso, é porque a sua lepra da insensibilidade fez com que você não fosse sensível. Irmãos, olha para mim, pais, pai e mãe, pães, mantenha seus filhos perto de você o tempo todo. Mulher você perde, marido você perde, filho não. Posso ouvir um amém? Filho você traz aqui, ó. Que todos nós tenhamos a alegria de no dia da nossa morte, na cama da nossa morte, ver nossos filhos em pé chorando do lado. Porque eu acho que deve ser muito ruim uma pessoa estar morrendo e os filhos não estão nem aí. Deve ser muito doloroso uma pessoa morrer e os filhos não derramar uma lágrima. Mas eu já vi histórias assim. E eu não posso dizer para ele: mas que dureza, por que você está assim leproso? Lembra que a lepra ela faz o quê? Ela faz o quê? Contamina. A lepra da insensibilidade desse pai fez com que esse filho e essa filha ficasse também insensível, leproso. Adoece a pessoa, porque você fica tão insensível que você vai contaminando o outro com a sua insensibilidade. E aí depois você não assusta com a lembra dos sinais? Faz com que a pessoa fique o quê? Deformada. A pessoa fica deformada. Eu já vi aqui, eu já orei por pais de irmãos aqui que estavam doentes, que os filhos adultos ficavam doidos, chorar. Eu lembro quando foi no hospital lá orar com o Marcelino, chorando, tomando bênção do pai na cama. Irmãos, é bonito demais. Que a gente tenha isso na nossa vida. Que os filhos da gente amem a gente. Você pode dizer amém? Que os seus filhos te amem. Que os seus filhos chorem quando se adoecer. Que os seus filhos preocupem. Que os seus filhos dirijam distância para ir te ver. Meu pai está doente, minha mãe está doente. Não, eu vou investir. Eu vou deixar de comprar um carro para cuidar do meu. Você pode levantar suas mãos e pedir ao Senhor isso? Pede ao Senhor isso, seus filhos têm alegria. Vem cá, filho, esse aqui é seu vô, é meu pai, toma a benção do seu vô. Irmãos, eu arrepio com isso. Talvez seu casamento não deu certo, não tem problema, mas filho não. Filho você tem que amar, cuidar deles. A lepra no caráter. Às vezes a pessoa está ali, insensível no seu caráter. Então quando o guarda te para, tem gente que nem espera não, só quer quanto? Olha, rapaz, e uma Bíblia de todo tamanho no painel do carro. De vez em quando eu vou abastecer o carro e o excomungado do frentista fala assim: o senhor quer que põe quanto na nota?
Está amarrado, Satanás. Está testando meu caráter, demônio. Está testando minha integridade. Você está ficando louco? Sai de mim, demônio. Isso é lepra, lepra no caráter. A pessoa não consegue cumprir uma palavra. Tudo da pessoa tem uma mexida. Tudo da pessoa tem duas conversas. Não é firme num propósito nunca. Dá uma palavra e volta atrás. Dá uma palavra e não honra aquilo que deu. A palavra é aqui, mas é de lá de lá. A pessoa vai lá, ela vai comer um negócio num restaurante, numa loja, num lugar. Aí, nossa, esqueci a carteira. Gente, está amarrado. Não pode não, a postura. Tem que ter uma postura. Amém ou não amém, irmãos? Estou falando de perfeição? Não. Estou falando de ser anjo, não. Estou falando de ter uma postura. Não. Como é que eu vou comer num lugar e eu não confiro se o dinheiro está no meu bolso? Que tipo de homem que eu sou? E aí depois a mulher vai vendo isso e vai criando também lepra. Porque a lepra faz o quê? Contamina. Vai tomando vergonha. Tudo tem duas conversas. Tudo tem dois papos. Contrata um profissional para trabalhar, combina um preço e depois fica tentando renegociar o preço depois do serviço pronto. O que é isso? Você é crente? Você combinou com ele, foi R$100 o dia, aí na hora de pagar, ó irmão, como é que faz? R$100 o dia aí, um exemplo, né? R$100 o dia, você gastou, né? Uma semana, 7 dias, 6 dias, mas foi rápido demais, irmão. Você não acha que dá para fazer um menos? Não, não dá para, irmão, e você não faça menos não. Faça menos não. Olha na cara e fala com ele, irmão, ou é o que nós combinamos, ou é nada. E o papo com nós aqui tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Reto. O combinado foi esse valor. E o combinado não é caro. Não é só você que precisa comer não, irmão. Quem trabalhou na sua casa também precisa comer. O outro também vive do que ele vive? Do suor do rosto dele, ué. Só o seu serviço tem valor? Olha, isso é caráter. Isso é deformidade. Isso é o quê? Lepra. Onde? No caráter. É bom, é bacana, é bonito, é educado, é gentil, mas o caráter é leproso. É cheio de coisinha. O documento do carro é cheio de novela. Tem explicação para tudo. Ah, porque um documento do meu carro, que não sei o quê, desde 2012 que não paga. E trilhando para cima e para baixo. E cheio de desculpa. Isso é deformidade, você não está vendo que isso é lepra, irmão. Tinha um irmão que foi ovelha minha, fez seminário comigo. E ele, lá no norte de Minas, é chamado de xangueiro. Sabe o que é xangueiro? Xangueiro é quem faz catira. Xanga. Na Bahia, norte de Minas, fala xanga. É catirar. Então eu tenho esse microfone, troca a troco desses 2 copos de água, pega esses 2 copos de água, troca a troco desse telefone, pega esse telefone, troca a troco de um balde de feijão, pega o balde de feijão, troca a troco de uma caixa de som. Tem gente que fica assim o tempo todo, fazendo xanga, fazendo catira. E ele era um obreiro na igreja, prega muito. Hoje ele é pastor, converteu, graças a Deus. Já era crente, né? Muito mais velho que eu de crente. Mas hoje ele mudou, eu acredito que ele mudou. Está pastoreando na cidade. Mas eu tive que tirar ele do hall de membro da igreja. A palavra na verdade é exclusão, por causa de rolo. Pega carro, aí vê o carro, aí o chassi do carro. Aí o chassi do carro não era o chassi que não. Um dia eu falei, não, fiz uma assembleia, falei, não, eu não aceito mais o irmão ser membro da igreja. Desse jeito eu não ficou com raiva, a família ficou contra mim, tinha uma família grande, queria sair da igreja. Eu falei, não, já te adverti 1 milhão de vezes, não tem como você ser membro, e queria pregar, ele tinha uma palavra boa, olha aí, ó, tinha uma palavra boa, porém, xangueiro, pregava na igreja, não era assim, ele pregava na igreja, o irmão, pastor, deixando fulano pregar aí, me vendeu o carro, parou na blitz, o documento era um, o chassi era outro, cortado, Polícia Federal baixou, rapaz, da igreja, e o homem prega bem demais, o homem é bom para pregar, o homem daquele fala na pregação, você converte chorando de novo, mas cheio de catraca, cheio de rolinho, cheio de trenzinho, não, posso ouvir um amém? Você é lepra, sou homem de Deus, você é mulher de Deus, não tem duas conversas, tem que ter uma postura. Tem que ser perfeito, irmãos? Não, não tem que ser perfeito, mas tem que ter uma postura. É isso aqui, é isso aqui.
6 é 6, não é 5,98, é 6. Se eu combinei com a pessoa, eu pago o que eu combinei. Eu não posso, depois de combinado, depois do serviço feito, eu vou agora pedir desconto? Não, desconto era quando nós estávamos conversando. Agora você tem que pagar. Por quê? Porque esse pedreiro, esse profissional, esse mecânico, ele tem uma mulher na casa dele com FII, com aluguel, com compromissos, e ele está contando com esse dinheiro que você prometeu que ia dar. Você fez um acordo. Como é que os homens antigamente fechavam negócio? Como é que era, Douglas? Apertava na mão. Lepra, irmãos. Nossa, ele canta demais. Nossa, lá na igreja, quando ele canta, a gente arrepia. Mas não paga ninguém vivo. Ruim de paga. O povo aqui fala isso, né? Ruim de paga. É ruim de paga. Está amarrado, hein? Lepra. Outra lepra, a lepra no trabalho. A lepra no quesito trabalho, serviço, emprego. Irmãos, a gente fica escandalizado. Como que essa geração é ruim de serviço. Como que essa geração é preguiçosa. Qualquer pessoa aqui que tem um empreendimentozinho vai confirmar o que eu estou dizendo. A coisa mais difícil que tem é se arrumar gente para trabalhar. O cara com 5 dias, ele está prendendo um atestado para você de 15 dias. Tem 5 dias que ele trabalha com você, ele apresenta um atestado. Ele troca de serviço, ele mata a tia, a avó, a mãe, a sobrinha. Ele mata todo mundo, ele mata até o marciano lá de Marte. Ele mata todo mundo. Moço, meu carro furou o pneu. Você comprou o carro? Eu não tenho carro não. Era o carro que eu estava vindo. Ruim de serviço. Douglas. Isso é um demônio. Isso aqui é um demônio de lepra para ruim de serviço. Primeira coisa que seu filho, quando for trabalhar, você fala com ele: deixa o telefone em casa. Eu vi uma propaganda dizendo assim: procura-se servente. Com celular, R$50, sem celular, 200. Porque é melhor pagar um cara que rende, pagar ele bem, porque ele rende. Pessoa o tempo todinho no telefone. Eu estou falando de pintura, né? Falei com o Douglas, falei: não quero mais não. Esse aí não quero não. Arrumou agora um moço que pintou aqui, menino bom de serviço. Que menino bom de serviço esse menino que trabalhou aqui por último. Você conversa com ele, nem te responde. Não é, Douglas? Parece que até não responde não. Isso assim. Menino daqui você pode pagar ele o dobro, que ele vale. É 5 horas é 8 horas de serviço, mas é 8 horas de serviço trabalhada. Irmãos, é uma vergonha. A pessoa é leprosa. A pessoa não consegue chegar cedo do serviço. Ela não consegue cumprir o horário. Ela é folgada. Ela senta. Ela deita. Ela come tudo. Tem um bicho nela, come tudo. Não dá. Pessoa folgada, briga com todo mundo, arruma encrenca com todo mundo, arruma discussão com todo mundo, entra onde não é chamado. Ou seu serviço é isso aqui, cuida do seu serviço. Não, ele dá conta aqui, dá conta lá, e dá conta lá, e dá conta do fuxico, e sabe tudo que está rolando nos grupos da cidade. Isso é lepra. É um crente bacana, conhece inúmeros versículos bíblicos. Um dia eu passava por a rua, alguém falou assim: sabe aquele moço ali que fedorento está ali, todo sujo ali, conhece texto bíblico demais, pastor. Eu falei: não adianta nada, porque os textos bíblicos que ele conhece não mudou a vida dele. Porque eu não aceito, não existe um mendigo crente. Já viu um mendigo? Aleluia! Sou mendigo, glória a Deus. Estou aqui todo fedendo urina, aleluia. Não existe isso não, irmãos. Jesus muda a vida das pessoas. Lepra no trabalho, a pessoa é leprosa, ela não consegue chegar cedo. Pergunta esses profissionais aí, um pedreiro, ele sofre para arrumar um servente, porque segunda-feira não trabalha porque bebeu o final de semana todo, sexta-feira não trabalha, se tiver um feriado no meio dali, um feriado que tem festa, pronto, não trabalha o resto da semana. O cara não trabalha dia nenhum, aí bate o zóio no outro, olha o zoião em cima.
está ganhando dinheiro demais, é rico. Não é porque você é preguiçoso, você é ruim de serviço, e a pessoa não se você for conversar com ela, ela tem 1000 argumentos. Mas é porque a coluna aqui, o joelho meu aqui, mas isso num forró, isso dança a noite todinha. Se isso vai para uma discoteca aí, menino, isso pula numa perna sozinho, igual um saci pererê. É uma lepra, você não está vendo, pessoa ruim de serviço. Irmão, esses dias, não sei quem me falou, pastor, fui pintar uma casa ali, pastor, estou com dó da dona. Ela arrumou um pedreiro, pastor, o homem colocou cano de meia para o banheiro da mulher. Como é que você dá descarga com cano de meia? Irmãos, tem demônio. Coitado da mulher viúva, sei lá, sozinha, não sabe das coisas. Gente, tem coisa que não dá, irmãos. Tem coisa que é covardia, ruim de serviço. Foi igual eu vi esses dias um vídeo que eles mandaram no grupo pastor, o cara fazendo uma solda de uma grade, soldou aqui a grade aqui assim, e depois não conseguia arrancar a cabeça de lá, meu primo Totonho, meu primo Tonho, sei lá, meu primo Zequinha, e o cara com a cabeça presa dentro da grade, porque ele soldou o corrimão com a cabeça. Moço, tem umas fotos que o povo manda, do cara sentando um piso inteirinho, ao contrário. Quem já viu esse negócio? O outro está lá assim, cheio d'água e o ralo sequinho, tudo está cheio d'água, menos o ralo. O cara coloca um ralo aqui em cima para pegar essa água. Meu pai do céu. Tem uns pedreiros que tem que falar o contrário para ele. Falou, fulano, eu quero que a água acumule naquele canto lá, viu? Porque se você falar que você quer que a água venha para aqui, ele joga a água para lá. Então é bom você falar o contrário, pede ela a água para lá, que ela vem para cá. Gente, confere, repete. Irmãos, isso é lepra. Isso é lepra. Isso é lepra. Você não está vendo. Para de ficar arrumando desculpa. Isso é doença. Pede a Jesus para te curar. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bacana, mas você não para em lugar nenhum. Você não firma. Eu estava conversando hoje com o irmão, fui orar na casa que eles compraram, e o irmão falou assim: minha sogra trabalha há 40 e não sei quantos anos no mesmo lugar. Eu falei, gente, uma mulher dessa tem que botar a mão na cabeça da gente, orar pela gente. Uma mulher que trabalha 40 e tantos anos no mesmo lugar, uma mulher dessa tem que botar a mão na cabeça da gente e orar. Tem um outro aqui, o marido de uma irmã aqui na igreja, quando eu falo, ele fica todo orgulhoso, acho que ele não está aí, não, já tinha levantado a mão, eu também. Ele fichou a carteira dele na usina, e só desfichou quando aposentou. Irmão, isso é o meu, glória. Conversei com um pastor aqui hoje, que veio na apresentação da neta. O homem foi pastor da igreja no dia que ela abriu, até o dia que jubilou. Gente, isso é muita bênção. Você está ficando, você tem que levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Tem gente que não consegue, não fica, não firma, não para. Ele já foi tudo, ele não consegue, ele é atrasado, ele é ruim de serviço, ele não sabe apertar uma chave de fenda, ele não sabe fazer uma ligação, ele não sabe segurar uma escada, ele não sabe trocar uma luz. Ele não tem o molejo que precisa. Você é lepra. Você não está vendo que isso está te deformando? Você não está vendo que essa mulher está sofrendo porque ela te ama, mas está passando vergonha com você? Porque essa mulher pode não falar nada, mas eu vou falar por ela. Ela tem vergonha. Ô irmã, seu marido trabalha em tal lugar? Não saiu. Mas está trabalhando em tal lugar, na outra semana, seu marido trabalha, não saiu. Uai, gente, tem 12 meses no ano, ele trabalhou em 24 lugares. Você tem que pedir a Deus para te libertar disso. Outra lepra aqui, lepra na fé. A fé é toda deformada. Deixa eu te contar uma coisa aqui, irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e convicção de fatos que se esperam. Isso é fé. Nós somos um povo que tudo começou na vida da gente por causa da fé. A gente acredita.
Você precisa ter atitudes de fé. Olha, eu não estou querendo que você me explica como que faz esse pirulito. Aqui tem uma lista aqui dos componentes desse pirulito. Não, eu quero que você sinta o gosto desse pirulito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que adianta, Thalita, você explicar tudo desse pirulito aqui, eu te perguntar, você já chupou esse pirulito? Não sei que gosto tem. Então não adianta esse saber seu. O que adianta você destrinchar Deus? Destrincha Deus, explica Deus, mostra tudo, sabe tudo de Deus. Eu te pergunto, você já orou por alguém e ele foi convertido? Não. Você já pediu a Deus algo e ele te deu? Não. Você já ganhou uma alma para Jesus? Não. Mas se eu te perguntar tudo de Deus, você sabe. Então, para mim, esse saber seu, eu prefiro o irmão que não sabe nem ler, mas que tem experiência com Deus, que chora quando ouve as palavras de Deus, que se arrepia, que crê, mostra a tua fé, disse Tiago, que eu te mostro minhas obras, porque a sua fé sem obra, ela é o quê? Morta, vale nada. Você não pode ter uma fé, você não pode ter uma fé deturpada, irmãos. Você tem que tomar cuidado, porque senão o tempo passa, você nem arrepiar mais, se arrepia. Você tem que estar muito gripado, ou esse ventilador tem que estar no 12º grau dele para você arrepiar. Aleluia! O que foi? Poder de Deus? Não, ventilador ligado. Você tem que preocupar com isso, porque senão você vai ficando leproso na fé, você começa a não acreditar mais. Ouvi um testemunho esses dias, achei o máximo o testemunho, mas eu vou contar um pedaço do testemunho. O pastor teve uma visão de Deus e foi, tal, enfim, e 40 anos depois, 20 e tantos anos, tem 40, 30 e poucos anos depois que ele foi para isso aí, tudo que Deus tinha colocado no coração dele se realizou. Ele volta e ele está na igreja pregando, e ele foi pregar na outra, e ele notou que tinha um senhor na igreja, uma pessoa que estava, tipo assim, veio na sede, o cara estava, foi na congregação do Sol Nascente, o cara estava, foi no Santa Helena, o cara estava, foi no Marília, o cara estava. Aí ele pegou e não aguentou e falou assim: o irmão eu estou vendo que essa semana onde eu vou, o irmão está indo, por quê? E o cara começou a chorar. Os dois já são senhores. É porque naquele dia, 1974, quando a igreja fez o culto de despedida para o senhor ir para a missão que Deus tinha te colocado no coração, eu estava na igreja naquele dia, eu era empresário. Naquela época o pastor pediu para a gente dar uma oferta, eu tinha condições de te dar uma oferta que pagaria toda a sua passagem, que a passagem era dele, da mulher e dos 3 filhos, de avião. Eu tinha dinheiro para te dar, para pagar, isso não me pesaria em nada, eu tinha condição naquela época. Mas quando eu vi a oferta e vi o povo lá dando moedinha, e no final não dava para ir de ônibus, não dava para ir de avião, e o senhor foi de ônibus, para fora do Brasil, de ônibus, por terra. Quando eu vi fazendo a oferta, eu pensei: eu vou dar dinheiro para esse vagabundo, nada, que vá. E hoje, depois disso, eu vi as coisas acontecendo, e os relatórios, e o Senhor mostrando o que Deus estava fazendo, e hoje eu sou um homem que eu já perdi minha família, eu perdi meu comércio, eu hoje estou vivendo de aposentadoriazinha michuruca, e Deus tem me cobrado, toda vez que eu venho no culto que o Senhor está, Deus me incomoda para te pedir perdão, e Deus colocou no meu coração que você que tem que me liberar, porque foi contra você que eu fiz isso, era uma coisa entre mim e Deus, e eu preferi desobedecer, e ainda falei que o Senhor era um vagabundo. Aí esse pastor começou a chorar, e o cara prostrou de joelho na frente dele: ora por mim, me libera. E ele levantou, o cara falou: pelo amor de Deus, não faz isso não, irmão. Abraçou ele e falou: olha, em nome de Jesus, você está abençoado. Se tem alguma coisa
que te travou desse dia, conforme você está falando, eu estou anulando agora. Mas quando o pastor estava orando, Deus no coração do pastor, Deus falou com o pastor: não, você vai falar com ele, é tarde demais. E diz ele que começou uma luta, orando pelo cara, o cara chorando e ele brigando com Deus. Mas Deus, o homem está precisando de consolo. Deus, o homem já perdeu mulher, já perdeu tudo, perdeu dinheiro, E diz que a palavra vinha no coração dele: você vai dizer para ele, esse arrependimento aí é tarde demais. Esse arrependimento tem nada a ver com sua salvação, mas esse arrependimento aí, não quero não. Eu precisava dele, foi há 30 anos atrás, agora não. Agora eu não aceito essa desculpa aí não. E ele ficou: mas Deus, quem já teve assim Deus incomodando? Você não consegue vencer Deus. Deus começa a te encher a paciência tanto, que você não consegue. E aí diz o pastor que olhou para ele e falou: meu irmão, você está liberado. Se isso era o que estava te prendendo, você está liberado. Mas infelizmente, eu preciso te dizer algo que Deus me falou no coração agora. Ele manda te dizer que não dá mais para você consertar o que você fez. Que para recuperar o que você tinha, esse arrependimento aí não tem jeito mais. Você está liberado, você vai para o céu, não tem nada a ver com o céu. Mas receber o que você ia receber há 30 anos atrás, é tarde demais. E o cara abriu a boca a chorar e concluiu o testemunho dele. Você viu? Ele concluiu o testemunho dele com isso. Deixa eu dizer para você uma coisa. Tudo tem um tempo. Salomão falou que existe um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu não acredito que Deus faça isso. Eu acredito que Deus faça isso sim. Porque se eu enrolar uma moça agora, e enrolar ela, e ela largar e casar com outro homem, eu posso me arrepender, que a resposta de Deus vai ser o quê para mim? É tarde demais. Você teve oportunidade, você vai casar com outra, mas com essa aí acabou para você. É tarde demais. Deixa eu te contar uma coisa. Não deixe a sua fé ficar deformada não, para que você não venha escutar de Deus assim, quando você estiver precisando mesmo. É tarde demais. Você tinha que ter agido pela fé lá atrás, agora não adianta. O que adianta eu me apresentar para a obra de Deus com 95 anos de idade? Eis-me aqui, Senhor, usa minha vida, Deus, sai fora. Eu quero cantar no louvor agora. Deus vai falar assim: não, senta aí, quietinho. Eu precisei de você quando você tinha 18, 20, 25, 30. Agora que você está com 90 e tanto, o máximo que vai fazer é sentar e me servir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que eu curo dessas lepras? Como é que eu sou curado disso? Primeira coisa, a empregada e a esposa. Diga comigo assim: o caminho da lepra passa pelas pessoas simples. Ele escuta uma empregada que falou para a esposa, que falou para ele. Sabe qual é o problema de muita gente leprosa? É porque ela não quer escutar ninguém. A mulher fala: Zé, você perdeu o serviço de novo, Zé. Zé, você comeu o salário todinho de novo, Zé. Ele escuta. Às vezes o patrão chama: vem cá, eu vou te demitir, mas antes eu vou te explicar o motivo. Olha, moço, você fez isso. Não é assim que o patrão faz, o patrão que é humano, ele chama: não vou querer você mais comigo, mas antes eu vou te falar por quê. Você não chega na hora certa, você é um irresponsável. E tem cara, irmãos, que Deus usa ele assim como um profeta, assim, ele fala. E agora, infelizmente, você pode passar lá e pegar seu acerto, porque não vai dar para nós trabalhar mais junto. Tem que ouvir quem está abaixo de você. Sabe como é que a cura de Naamã aconteceu com ele? Uma empregada escrava, empregada que era escrava, uma escrava judia,
Falou para a mulher dele: se meu patrão tivesse diante do homem de Deus que tem lá em Israel, ele seria curado dessa lepra. A mulher correu e falou para ele de noite: meu bem, a empregada falou que tem um homem de Deus lá em Israel, que se você for lá ele vai ser curado. Você tem que aprender a ouvir as pessoas. Você não ouve sua mulher, você não ouve ninguém. Você é uma pessoa obtusa, teimosa, cabeçuda. Está todo mundo te mostrando que está errado e você está: eu sou desse jeito, isso é lepra, lepra que é insensível. Você tem que aprender a ouvir. Como é que a fé vem no coração de um ser humano, irmãos? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Às vezes está tratando sua namorada mal, sua mãe chega e fala: não trata sua namorada assim não, fulano. Fulano, trata sua namorada melhor. Olha como é que você está tratando essa menina. Olha, ô fulano, olha o que você está fazendo no serviço. Irmãos, eu tenho birra de gente que não leva serviço a sério. Eu tenho preguiça de gente que não trabalha direito. Gente, eu tenho dificuldade, porque trabalhar é uma bênção. Pergunta para um desempregado com família como que trabalhar é uma bênção. Doutor Evaldo, ter clientes para você fazer os tratamentos na boca é uma bênção ou não é? Imagina você abrir o consultório uma semana e ninguém aparecer. Está amarrado. Ah, ele é médico, mas se não tiver cliente lá com a boca para arrumar, como é que vai fazer? Trabalhar é uma bênção, irmãos. Dá glória a Deus. O pedreiro arruma a obra, você tem que ir, você tem que andar direitinho com seus trem, para todo mundo falar bem de você, para te contratar de novo. Como é que eu sou curado? Quando eu escuto as pessoas que estão abaixo de mim me falam: está errado, não trata assim não, olha o que você está fazendo com o resto de massa, você está jogando massa fora, olha aí o que você está fazendo, olha os pregos aí, como é que você está jogando tudo para lá, pega um prego, perde 20, tem que pensar nessas coisas. Alguém fala para a gente precisa ouvir a empregada, ouvir a mulher, ouvir alguém abaixo da gente e falar: oh, está errado. Como é que a cura vem? Segundo, o caminho. Tem uma música que diz que há um caminho para a adoração. Tem um caminho. Você anda uma vida inteira de erro e quer simplesmente virar, dar um passo e mudar tudo. Você acha que é assim, irmão? Você andou 10 quilômetros, como é que as coisas vão mudar num passo? Demora para mudar. Você andou 100 passos para lá, então você tem que no mínimo andar 100 passos de volta. Tem um caminho. Olha para mim, tem um caminho. Eu sou uma pessoa que fala só palavrão, aí eu converto. Você acha que um vocabulário viciado em falar palavra chula muda da noite para o dia? Como é que eu faço para mudar a palavra? Eu recolho. Eu solto a palavra, opa, volta. Desculpa, é o hábito. Solta a palavra, opa, volta, desculpa. É um hábito ruim que eu tenho, estou me controlando. Quem está entendendo? Fui cortar cabelo esses dias. Aí estou lá sentado na cadeira cortando cabelo, quinta-feira. Aí chegou um moço vendendo uns potinhos de gel. Cabelo, aqueles caras que vendem treino de salão. Chegou para o cara que estava cortando meu cabelo: e aí fulano, você gostou do gel? Vai querer ficar com quantos? Aí ele falou assim: está embaçado. Tá ligado? Aí o outro falou: tô ligado. Não, falou assim: você vai querer um pote de gel? Aí o cara que estava cortando meu cabelo falou para o cara que estava vendendo: tá embaçado, play. Não, tá embaçado, balão. Fraga? Aí o outro falou: frago, tá embaçado, né? Ele falou: é. Então na próxima, aí ele falou: play. E eu sentado escutando isso. Play. Aí foram cumprimentar. Aí o cumprimento foi assim. Quando ele foi sair, né, com os potinhos de gel, o cumprimento foi assim. Saiu com a latinha de gel dele. Aí quando o cara saiu, o outro voltou a cortar meu cabelo. Eu falei: para um pouquinho, o que você falou? Embaçado, play, fraga. Tem outra palavra o quê? Balão. Embaçado, balão, play, fraga. Não, embaçado, balão, fraga. Aí o outro falou frago. Aí um falou play. E o outro deu a mão e se cumprimentou e virou as costas e foi embora. Falei: gente, eu estou ficando velho mesmo. Porque eu achava que era descolado cantando aquelas músicas de Roberto Carlos, falava bicho. Bicho para nós era o tal, agora é play, balão.
Play é ir embora. Play para mim é ligar, né? Play é ir embora, play. Papai foi embora, play. Agora imagina um pastor pregando, irmãos, está embaçado. Aí vocês, tá ligado? E eu falo fraga, e vocês play. E aí eu dou a bênção apostólica. Cara, como é que isso serve para quê, Joe? Para que isso serve, balão? Irmão, que prosa ruim. O cara fez um negócio, desfez o negócio e foi embora com essas palavras. Play, balão, fraga e embaçado. Eu falei, embaçado é o quê? Não, embaçado é que eu estou endividado, não dá para comprar. Eu falei, isso tudo significa embaçado? É play. E play? Play assim, acabou, tá certo, tchau. Falei, cara, tem que tem um caminho, irmãos. Você tem que andar por ele. Outra coisa, para curar a lepra, tem um erro. Às vezes você vai errar no meio do caminho. O rei, ele vai na casa de quem? Vai na casa do rei. Aí o rei rasga a roupa. Estava errado, ele errou. Talvez no meio da caminhada você deu um erro, mas não desanime porque teve um erro, não. Um erro faz parte da vida. Ele foi na casa do rei, não era o rei, era o profeta. Ele errou. No caminho do conserto tem erro. Agora o que a gente faz com o erro? Pede perdão e conserta. Você não pode desanimar porque teve um erro. Você não pode jogar tudo para cima porque teve um erro, porque alguém errou com você. Caminho da cura, qual é o caminho da cura aqui? A ideia da cura aqui, ó. Homem de Deus. Eu acho legal a postura de Eliseu. Ô rei, para de ficar rasgando a roupa. Manda esse cara vir aqui, porque aqui tem homem de Deus em Israel. Talvez eu fale assim, nossa, mas Eliseu era soberbo. Não, não era soberbo, não, ele era homem de Deus. Ele tinha convicção do que ele era. Olha, irmão, deixa eu contar você uma coisa aqui. A bênção ela chega até você através de alguém. Alguém precisa desatar. É isso que eu acho a coisa mais linda. Paulo de Tarso teve que alguém botar a mão na cabeça dele e orar para as escamas caírem. Paulo de Tarso teve que ter alguém para discipular ele, Barnabé, levar ele para lá e para cá. Você pode ser quem você quiser, mas você precisa de alguém na sua vida. Você precisa de uma irmã para pôr a mão na sua cabeça. Você precisa de um pastor. Você precisa de alguém. Tem um homem de Deus no meio dessa cura. Outra coisa aqui, ó, obediência. Vai lá e mergulha. O que ele teve que fazer? Teve que ir lá e mergulhar. Outra coisa para a cura, gratidão. Diz a Bíblia que depois de curado ele volta. Você tem que aprender a voltar. Você tem que aprender a honrar as pessoas. Irmãos, ninguém que não aprende o caminho da honra é digno de estar no lugar que está. Guarda isso no seu coração. Se você não aprende a honrar, Deus vai te tirar do lugar onde você está. Porque a Bíblia diz que a quem honra, honra. Você tem que aprender a honrar. Você tem que aprender da honra. Quem não sabe dar honra para as pessoas que o colocaram lá, não pode ficar lá onde está, vai cair de lá. O cara começa muito bem, não honra a esposa. A esposa ajudou ele quando ele não era um nada. Agora ele tem as coisas, ele larga a mulher, arruma outra. Deus vai tirar você daí, porque você não está sabendo comportar nesse lugar de honra. Você tem que aprender a honrar as pessoas que estavam com você quando você não era nada, que acreditaram em você. Tem um tanto de obreiro aqui na nossa igreja, tomando conta de congregação. A maioria deles, ninguém acreditava neles. Inclusive, nem eles mesmos acreditavam. Agora, depois quer pagar de gatão. Não, senhor, você volta para o lugar da honra. Porque se você não aprender a honrar, Deus te tira de onde você está. Pode quietar aí, pode baixar sua bola, quietar. Porque se você não aprender a honrar, Deus te arranca daí. Honra seu pai não, que Deus te tira de lá. Honra sua mãe não, que lavou roupa para te sustentar, para pagar a sua escola, para botar o feijão na sua mesa. Xinga ela, que Deus te arranca do lugar que você está. Você tem que aprender a honrar. Olha aqui para mim, ó. A quem honra, honra. Você tem que aprender a honrar as pessoas. Você tem que aprender a respeitar as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. A cura, ela passa pela honra, pela gratidão. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém?
Última coisa, pela coerência. Sabe quando que a cura veio nele? Quando a coerência entrou no coração dele. Meu pai, se o profeta tivesse te pedido coisa difícil, você não teria feito? Visto que ele pediu para você, mergulha 7 vezes. Irmãos, a pessoa que quer ser curada da lepra tem que ser coerente. Às vezes a gente deixa de fazer a coisa simples para fazer a coisa difícil. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Erga suas mãos aos céus. Repete comigo assim: Senhor, se porventura, na minha insensibilidade, eu não estou percebendo que estou leproso, me cura, me ajuda, Senhor, porque eu não quero ser uma pessoa insensível, uma pessoa que machuca a família, que não valoriza as coisas, que não honra o trabalho. Me perdoa, Senhor, se eu estou agindo errado, me perdoa, em o nome de Jesus. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. Uma semana de bênção sobre a sua vida.